Esta videoaula traz uma comparação entre massa atômica, molecular e molar, para você entender em que casos cada uma delas se aplica. De uma forma bem simples, veja, eu não estou aqui falando da definição formal de cada uma, mas apenas mostrando um quadro comparativo. Vamos ver o que é cada uma dessas massas. Começando pela massa atômica, normalmente representada nos livros por Ma, que é simplesmente isso, é a massa de um único átomo, expressa em unidades de massa atômica, cujo símbolo é a letra U minúscula. Comparativamente, massa molecular é a massa de uma única molécula, também expressa em U, e nos livros ela é comumente indicada por MM. Já a massa molar é a massa de 1 mol de átomos, moléculas, fórmulas, íons e demais espécies ou entidades químicas. A quantidade que é o mol é muito grande, lembra? É o valor da constante de Avogadro, 6,02 vezes 10 a 23, 602 sextilhões. Então, para essa quantidade de espécies químicas, a unidade U já não é adequada, porque ela foi criada e definida na ordem de grandeza de um átomo. Então, a unidade que usamos para expressar a massa molar, que é a massa de 1 mol, a massa de 602 sextilhões de entidades químicas, é o grama por mol. Veja, a massa atômica é a massa de um único átomo. A massa molecular é a massa de uma única molécula. E a massa molar é a massa de 1 mol de entidades químicas. Veja a diferença do conteúdo do sistema ao qual se refere cada uma dessas três definições. Por exemplo, podemos dizer que a massa atômica do elemento hidrogênio é igual a 1,008 U. E a massa atômica do elemento enxofre é igual a 32,08 U. A massa molecular do sulfeto de hidrogênio é igual a 2 vezes a massa atômica do hidrogênio, mais uma só vez a massa atômica do enxofre, ou seja, 34,096 U. Já a massa de 1 mol de moléculas H2S, a massa molar da molécula de sulfeto de hidrogênio, ou seja, a massa de 6,02 vezes 10 a 23 moléculas H2S, também é igual numericamente a 34,096, só que na unidade gramas por mol. Agora, qual foi o padrão de referência para a definição da unidade de massa atômica? Foi o isótopo 12 do carbono. A unidade de massa atômica está definida como sendo a massa de 1/12 do carbono 12. Ou seja, se conseguíssemos fragmentar um átomo de carbono 12 em 12 partes exatamente iguais, cada uma dessas partes teria a massa de 1 U exatamente, ou seja, uma unidade de massa atômica
é a massa de 1/12 do isótopo 12 do carbono. O carbono ocorre naturalmente na forma de 3 isótopos. O 12, que é o átomo de carbono com número de massa 12, o 13 e o 14. Mas note que a definição da unidade de massa atômica está vinculada a somente o carbono 12 e não aos outros isótopos desse elemento químico. Mudando um pouco de foco. Como fazemos para relacionar a massa de determinado sistema com a quantidade química das suas espécies constituintes? Vocês devem conhecer esta expressão matemática muito usada na resolução de exercícios referentes a esse tema, não? Mas de onde ela veio? Bem, ela reflete o seguinte raciocínio proporcional. Se 1 mol corresponde à massa de 1 mol, a massa molar, então a quantos mols corresponderá uma outra massa qualquer, m? Então, uma vez que a massa é igual a massa molar vezes a quantidade química, ou a quantidade química é igual a massa dividida pela massa molar, nós temos então esta expressão deduzida a partir de um raciocínio proporcional. 1 mol está para a massa molar, assim como uma outra quantidade de mols está para uma outra massa qualquer. A unidade de massa é o grama, um G minúsculo. A unidade de massa molar, como já vimos, é o grama por mol. E assim, a unidade de quantidade química é o mol, como já era de se esperar. Vamos ver um exemplo de exercício numérico que a gente pode utilizar esta expressão para resolver. Exemplo 1. Calcular a quantidade em mols e o número de átomos de flúor em 22,5 gramas do elemento flúor. É dada a massa molar do F. Bom, usando a expressão matemática, o número de mols, a quantidade química, é a massa sobre a massa molar. A massa foi dada como 22,5 gramas e a massa molar 19 gramas por mol. A unidade grama sai, esta divisão resulta em 1,18, na unidade que sobra, mol a menos 1 no denominador, que vai para o numerador como mol. A segunda parte deste exercício eu vou resolver por análise dimensional. Veja, vamos calcular o número de átomos de flúor nessa massa de elemento flúor. Eu posso começar assim. 22,5 gramas de flúor é o que eu tenho. Eu vou multiplicar esta massa por um fator unitário e eu quero eliminar a unidade grama, então eu a escrevo no denominador. Eu quero que apareça a unidade mol e principalmente eu sei a relação entre o mol e o grama, então eu escrevo no numerador. Para o flúor, eu sei que são 19 gramas por mol, ou seja, 19 gramas correspondem a 1 mol. E este fator unitário foi responsável pela saída da unidade grama. Bem,
Eu sobrei por enquanto com a unidade mol, que eu quero agora eliminá-la e vou fazer isso com outro fator unitário, escrevendo-a no denominador. No numerador, eu vou escrever a unidade átomos, porque este exercício trata de número de átomos. E eu conheço a conversão. 1 mol equivale a 6,02 vezes 10 a 23 átomos. A unidade mol sai e, fazendo as contas, eu chego em 7,13 vezes 10 a 23 na unidade que sobrou, átomos. Bem, esta é a resposta deste item. Vamos a um próximo exemplo. Eu vou calcular o número de mols de fórmulas unitárias, ou seja, vou calcular o número de mols, em 1,00 kg de cal hidratada, que é o hidróxido de cálcio, CaOH2. E eu digo fórmulas unitárias, porque CaOH2 é um composto iônico, eu não posso chamar de moléculas. Eu tenho aqui as massas molares dos elementos. E eu vou calcular, primeiro usando a expressão matemática, número de mols, é a massa sobre a massa molar. 1 quilograma corresponde a 1000 gramas, e a massa molar do hidróxido de cálcio é 1 vez a massa do cálcio, mais 2 vezes a massa do oxigênio, mais 2 vezes a massa do hidrogênio. Isso resulta em 74,096 gramas por mol. Novamente, a unidade grama sai e esta divisão resulta em 13,5 na unidade mol. Bem, eu vou resolver agora o mesmo exemplo por análise dimensional para você ver como fica. Vamos calcular o número de mols de fórmulas unitárias em 1 kg de cal hidratada. O dado inicial que eu tenho é 1 kg, que eu vou multiplicar por um fator unitário, sendo que 1 kg equivale a 1000 gramas, para jogar fora a unidade quilograma. Vou multiplicar por outro fator unitário, em que 1 mol desta substância hidróxido de cálcio corresponde, como vimos anteriormente, a 74,096 gramas, a massa molar do hidróxido de cálcio. A unidade grama sai, e aí eu tenho que esta multiplicação e divisão resulta, como na resolução anterior, em 13,5, na unidade que sobrou sem ser cortada, que é o mol. E agora um último exemplo. Quantas moléculas de dióxido de carbono, veja, moléculas, porque agora eu estou tratando de uma substância molecular. Quantas moléculas de CO2 existem em 2,86 gramas desta substância? Usando a expressão, o número de mols é igual a massa sobre a massa molar. A massa foi dada como 2,86 gramas e a massa molar do CO2 é 1 vez a massa do carbono mais 2 vezes a massa do oxigênio. Isto resulta em 44,01 gramas por mol. A unidade grama sai e esta conta dá 0,0650 mol. Só que isto ainda não é a resposta do problema, porque eu quero saber quantas
moléculas e não quantos mols. Então, eu posso fazer, por exemplo, uma regra de 3, sabendo que 1 mol corresponde a 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Esta quantidade de matéria, 0,650 mol, corresponderá a que quantidade de moléculas? E eu tenho que N igual 0,650 mol vezes 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, dividido por 1 mol. A unidade mol é cancelada e esta conta resulta em 3,91 vezes 10 a 22 moléculas. Bem, eu posso resolver este exercício de uma outra maneira, por análise dimensional. Vamos ver. Eu tenho a massa de 2,86 gramas. Vou partir dela. 2,86 gramas. Para assumir com a unidade grama, eu multiplico isto por um fator unitário, colocando o grama no denominador e o mol no numerador. Eu conheço a conversão entre o mol e o grama do CO2. Lembra? Cada 1 mol de CO2 corresponde a 44,01 gramas, sua massa molar. A unidade grama sai, e agora eu quero eliminar a unidade mol, então eu faço uso de um outro fator unitário, colocando a unidade mol no denominador e a unidade moléculas no numerador. Eu sei que 1 mol corresponde a 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. A unidade mol some e esta conta, como era de se esperar, 3,91 vezes 10 a 22 moléculas. Bem, por hoje é só. Obrigada e até a próxima videoaula.